Meus amados, essa semana que passou foi realmente uma semana muito difícil para nós amigos, para nós irmãos e principalmente para uma família que faz parte do nosso corpo. De uma maneira súbita e sem explicação, todos sabem, nós perdemos o nosso irmão Juvenil. Foram dias de consternação e de muita tristeza, onde todos não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Parecia que nós estávamos vivendo um sonho, um pesadelo, que infelizmente era real. Mas a vida continua e nós precisamos continuar. O desejo do meu coração nessa noite é que você seja abençoado do Senhor. E eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você. O que é importante para você? Quando você pensa nessa importância, o que realmente isso importa para você? É o seu emprego? É a sua reputação? É a sua saúde? É a sua família? É uma amizade? É um relacionamento com Deus? São os seus bens? São um projeto? É uma causa? Nós podemos ver que temos muitas coisas que nós nos preocupamos nessa vida. E isso é legítimo, não é errado, e nós nos preocupamos. E não podia ter sido diferente com o nosso irmão, seu Juvenil. Um dia, ele pensou em fazer um seguro de vida. E assim, com esse seguro, ele ajudou e poupou as suas filhas e a sua esposa de terem uma despesa maior do que aquela que nós podemos imaginar. O seguro, ele é sempre bem-vindo nesses momentos, pois nós sabemos que nesses momentos de tanta tristeza em que a família está passando, existem pessoas nesse meio sem escrúpulos e aproveitadores da fragilidade dos familiares. E quem já passou por isso já pode sentir na própria carne o que é você estar na máfia desse mercado. Um seguro é importante. Quem puder fazer, não tem nada de errado fazer um seguro. É um recurso financeiro que nós deixamos para os nossos entes queridos, na nossa ausência. E o nosso irmão pensou em fazer algo e deixar para sua esposa. Embora, irmãos, eu tenho certeza que dinheiro nenhum desse mundo, seguro nenhum desse mundo, pagaria o desejo de tê-lo conosco. Não tem dinheiro que pague uma perca. Mas foi uma das preocupações que o nosso irmão teve nessa vida. Quando olhamos para tudo que aconteceu, com tudo que acontece nesses momentos tristes, eu creio que por um instante, nós achamos que tudo acabou. Os muros vieram ao chão, vieram abaixo. Os alicerces desabaram. Parece que tudo em nossa volta está uma ruína. Afinal de contas, nós perdemos alguém que nós amamos e que fará muita falta para nós. Mas mesmo quando nós olhamos e achamos que será difícil a construção da vida sem alguém que nós amamos, nós precisamos continuar, meus amados. E não podemos nos esquecer que a maior construção
mas foi a preocupação que a sua esposa, suas filhas, seus amigos tiveram em levá-lo a conhecer o Senhor Jesus como Salvador. E eles se empenharam nisso até que um dia o nosso irmão professou publicamente Jesus Cristo como seu Salvador. E esta brecha na sua vida que estava aberta, um dia foi fechada e todos puderam ver e ouvir quando ele desceu as águas do batismo. E ali ele diz que a partir daquele dia ele pertencia ao Senhor Jesus. E a partir dali, o Senhor começou a ajudá-lo a colocar um tijolo em cima de outro. E assim foi, dia após dias. É normal nós seres humanos termos preocupações. Temos sempre a preocupação de nos proteger de algo, nos proteger de alguém, de alguma coisa, de uma situação, de um futuro. O que será que o futuro está preparando para mim? E tantas outras coisas que, se nós formos enumerar nessa noite, são tantas preocupações que nós temos. Não é errado nós termos preocupação. O errado é nós não descansarmos. O errado é nós ficarmos com aquela preocupação que não nos deixa mais dormir. Nós temos aqui uma história bem conhecida de todos, ou pelo menos da maioria de vocês. E eu queria relembrar um pouco a história de Neemias. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Neemias 2, no versículo 17 e 18, que diz assim: Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E assim se encheram de coragem para a realização desse novo projeto. E aqui fala que eles se encheram de coragem para a realização de um projeto. O livro de Neemias é um livro que trata de preocupações e de restauração. Restauração na vida, restauração na família, da igreja, da sociedade. E na época do Antigo Testamento, a construção das muralhas, a reconstrução das muralhas destruídas da cidade natal de Neemias, Jerusalém, era extremamente importante para um homem chamado Neemias. Esta é uma história de superação, de restauração depois de uma destruição. Neemias nunca vira antes a cidade dos seus pais, mas ele se importava com ela. Ele não sabia como estava a cidade dos seus pais. Do pó da cinza surge uma cidade que fora destruída pelo inimigo. Meus amados, vocês podem ser capazes de acreditar que Deus pode suscitar algo das cinzas? Quem é capaz e acredita que o Senhor pode ressurgir algo das cinzas? Amém, louvado seja o seu nome. Eu creio nisso e eu tenho certeza que quando nós achamos que tudo está destruído, quando tudo está nas cinzas, o Senhor Jesus, Ele vem e nos dá a certeza de que Ele pode
todas as coisas. E eu creio que podemos aprender muito com essa situação. Precisamos reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle. E muitas vezes nós achamos que as coisas estão sob o nosso controle. E nós precisamos nessa noite aprender que nem tudo está sob o nosso controle. Neemias estava no exílio sem merecer. Ele mesmo nada tinha feito para estar ali. Decorrido alguns anos, por volta de uns 150 anos, que parte do povo, o povo judeu, tinha sido levado às forças para o exílio da Babilônia, exílio da Pérsia. Ele mesmo não havia visto como estava o estrago da cidade dos seus pais. Ele não tinha culpa nenhuma pelo povo estar ali exilado. Ele não podia levar culpa pela desobediência do povo. Quando ele soube que a situação da terra dos seus pais continuava péssima, ele poderia ter se esquivado, ele poderia apenas ter se lamentado, ele poderia falar assim, olha, tudo bem, não tenho nada a ver com isso. Na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada, a não ser um monte de pedras sobre pedras queimadas. Que situação terrível, meus irmãos! A opressão que aquelas pessoas estavam vivendo ao redor de Israel era tão grande, que quando eles queriam reconstruir as suas vidas, eles eram zombados e desestimulados a trabalhar. Meu irmão, quando nós queremos reconstruir algo, tenha certeza de uma coisa: você vai sofrer a afronta do inferno. E o que Deus fez para acabar com tanta humilhação e falta de esperança daquele povo? O que Deus fez para acabar com toda aquela situação que eles estavam vivendo? Será que Ele levantou um exército de homens fortes e valentes para ajudá-lo? Não. Deus não levantou um exército de homens. Deus levantou apenas um homem determinado, Neemias. Mas afinal de contas, quem era Neemias? Afinal de contas, quem é você? Afinal de contas, quem sou eu? Para que Deus possa me usar. Quem sou eu? Neemias era uma pessoa comum, como eu, como você, que ele servia como copeiro do rei da Pérsia, no meio de pessoas ímpias e que ignoravam a palavra de Deus. Mas ele não se contaminou com a maldade que estava ao seu redor. No meio de tanto pecado, de tanta sexualidade, de tanta ausência de Deus, Neemias permaneceu firme na sua caminhada com Deus. E quando Neemias ouviu falar que Jerusalém estava destruída, ele ficou extremamente triste. E no primeiro instante, sem forças para fazer nada. O rei olha para ele e fala assim para ele: por que você está tão triste, Neemias? E Neemias fala assim: a cidade lá dos meus pais estão em ruínas, foram destruídas. Eu preciso reconstruir aquela cidade novamente. E aí o rei fala para ele: vá lá
Quanto tempo você vai levar? Tanto tempo, vai e faça isso. Eu confesso, meus irmãos, que muitas vezes quando nós recebemos uma notícia triste, nos faltam forças, nos faltam palavras e nos restam apenas lágrimas. A palavra de Deus nos ensina que dia de festa é dia de festa e nós fazemos festa. Dia de tristeza nós choramos com os que choram. E eu confesso que o nosso coração chorou naquela noite. Quando estamos em festa, festejamos, amados. Quando estamos tristes, nós choramos. E aquela noite, daquela notícia, nós choramos. Agora vejam Neemias. Ele recebe a notícia que os muros estão caídos. Quando esse fardo, esse peso da destruição entra em seu coração, no coração de Neemias, fez com que ele passasse a maior parte do tempo, sabe fazendo o que, meus irmãos, quando ele recebe essa notícia de que os muros estão caídos, que há destruição ali? Você sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a orar, jejuar, chorar e estudar a palavra de Deus com intensidade. Sempre buscando entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Até que no momento certo, Deus abre as portas de forma sobrenatural para que ele fosse ajudar o povo a reconstruir os muros caídos. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, como eu vi a igreja esses dias. No primeiro instante, foi de choro, de lamento, de dor. Depois nós nos mobilizamos, nós procuramos estar perto dos nossos irmãos. Uns cuidavam das crianças, outros faziam comida, outros faziam chá, outros abraçavam e choravam. Outros oraram pela família, para que a família fosse fortalecida. Se compadecemos com a dor do próximo, às vezes mesmo sem palavras, meus irmãos, porque nesse momento nós não temos palavras. O que vamos falar no momento de dor? A não ser estar junto, abraçar e sentir aquela dor, indo visitar, fazendo uma ligação. Isso é igreja. Dia de festa, dia de festa. Dia de luto, dia de luto. Dia de separação. Por mais que nós possamos e entendemos que o nosso irmão está junto com o Pai, é um momento muito triste. Da separação, não da certeza de que ele está com o Pai. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele também fica muito triste. Ele vê que os inimigos do povo de Deus estavam aproveitando deles, porque a cidade não tinha muralhas para manter os inimigos para o lado de fora. Quando ele encontra o povo, ele diz o seguinte: vejam que situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas pelo fogo e só nos restou escombros. Meus irmãos, nós precisamos reconstruir Jerusalém. Jerusalém nessa noite pode ser você, pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser uma amizade, pode ser um coração ferido. Pode ser algo que você perdeu, que era tão precioso. Jerusalém precisa ser reconstruída novamente. E
Deus quer reconstruir os muros nessa noite. Ele quer que os nossos muros estejam de pé. E é por isso que os mesmos princípios dessa história se aplicam para nós nos nossos dias. Quando nós percebemos que a nossa vida está um caos e que tudo ao nosso redor está destruído, estamos sendo atacados de todos os lados. Nós somos atacados com notícias, nós somos atacados com situações, com perdas, e muitas vezes, por muitos motivos, nossos muros não conseguem ficar de pé. E os nossos muros estão sem proteção. E é aí que nós precisamos, mais do que nunca, nos levantar e fechar as brechas desse muro de proteção. Meus irmãos, nós precisamos desejar essa proteção. E eu quero perguntar para você nessa noite, se você deseja essa proteção, meu irmão. Você precisa proteger, estar protegido. E se você deseja, nessa noite, nós vamos começar a construir as muralhas de proteção. Nós vamos construir as muralhas de proteção ao seu redor, ao redor da sua família, do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado, das suas amizades. Você precisa estar protegido, a sua casa precisa estar protegida, meu amado. O seu casamento precisa estar protegido. O seu namoro tem que estar protegido. As suas amizades têm que estar protegidas. A casa do Senhor precisa estar protegida. Não há casamento sem solução. Mesmo que a solução não seja esperada, nós devemos lutar até o fim. Nós precisamos lutar, irmãos. Casamento é um lugar onde Satanás quer destruir. Aonde, se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e fazer uma destruição. Não há dívidas que não possam ser pagas, nem que você tenha que negociar e renegociar essa dívida. Não tem saúde que não possa melhorar, e se não melhorar, você tem que enfrentar a doença. Nem que o seu padrão de vida tem que ser mudado drasticamente. Precisamos ter em mente uma coisa: que não há mudanças fáceis. Elas são difíceis. A cidade estava assolada, as portas do muro estavam queimadas a fogo, os muros estavam derrubados. E a construção não seria fácil. Você olha para mim e você fala assim: Cristina, você não sabe de nada. A tempestade da vida me deixou destruído, devastado por muito tempo. E eu já perdi toda a minha esperança de reconstrução desse muro. Eu não tenho mais forças, Cristina, para lutar. Mas não pense que será fácil, meu amado. Não pense que será fácil, meus irmãos. Pois uma tempestade está se formando e você terá que ser forte. Você terá que fortalecer as suas mãos para a obra de reconstrução daquilo que está em ruínas. Nesse exato instante, o inimigo deve estar trazendo à sua mente um monte de acusações, um monte de perguntas. E ele faz o quê? Fala o seguinte: o que você está querendo, hein? Você está querendo mesmo começar tudo de novo?
Veja o caos que está a sua vida. Veja o caos que está a sua família. Será inútil, você não vai conseguir. O seu nome, a sua imagem, a sua vida, acabado. Não tem mais jeito. Está destruído. Seja o que for que Ele esteja dizendo para você nessa noite. Eu quero que você saiba que você nunca será um caos para Deus. Deus tem planos para a sua vida e você jamais Deus vai olhar para você e vai falar que você é um caos, que você é algo perdido, que você não tem mais jeito. Isso é mentira de Satanás para a sua vida. Deus sempre vai te capacitar e te ajudar na restauração. Todos nós, meus amados, todos nós podemos sofrer recaídas. Quando nós estamos aprendendo, estamos fazendo as coisas corretamente. Nós podemos começar todos os dias. E hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de reconstrução. Você crê nisso, meu amado? Agora observe uma coisa muito importante, que eu acho que é algo que nós precisamos aprender. E eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia, que já está aberta, lá em Neemias 4:4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojos para outra terra. Meus amados, eu quero que nós possamos agora entender essa palavra, essa mensagem. Neemias não foi atrás dos seus inimigos. Neemias, ele pediu para que Deus tratasse com os seus inimigos. Agora olhe, qual é a nossa preocupação? O Senhor tem colocado algo no meu coração. O Senhor tem colocado algo no seu coração nessa noite para você começar a reconstrução das muralhas que estão caídas. E você nessa noite, você está ocupado nesta construção. Você nessa noite começa a reconstruir aquilo que está caído. E você vai estar ocupado nessa reconstrução. Então o Senhor terá que cuidar dos seus inimigos. Muitas vezes Deus coloca algo no nosso coração, mas uma tempestade se levanta. E quando nós viramos para ver aquela tempestade, para lutar contra aquela tempestade, nós desviamos o nosso olhar de Deus. E meus amados, você não tem que ir atrás dos seus inimigos. Sanbalat e Tobias estavam lá. Você está querendo reconstruir e eles estão ali, falando, te zombando, rindo da sua cara, achando que você é um inútil, que você não vai conseguir reconstruir aquilo que está caído. Não vá atrás dos seus inimigos. Olhe para Deus. Coloque essa situação diante do altar do Senhor e tenha certeza de que Deus irá cuidar dos seus inimigos. Quando vemos a nossa atenção está toda voltada para o inimigo, para a tempestade, e nós estamos tão emaranhados com todas aquelas acusações, com todas aquelas coisas, com tanta aquela chuva de coisas que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo, e de repente nós estamos olhando só para a tempestade. E não olhamos para Deus, desviamos o nosso olhar. Mas Neemias, diante dos seus inimigos, ele simplesmente orou e pediu: Deus,
trate com aqueles que estão nos atacando. Quero que você saiba que o inimigo não é problema seu. É problema de Deus. E nós queremos ficar guerreando com o inimigo o tempo todo. Aprenda a colocar tudo no altar do Senhor. O seu compromisso deve ser olhar para Deus. Agora, quando o inimigo começar a atiçar, e você perceber que vem uma tempestade sobre a sua vida, meus irmãos, nós sentimos, nós pressentimos, nós sabemos que algo está errado, e que a tempestade começa a se levantar. Sabe o que você tem que fazer? Você faça como Neemias fez: ore, jejue e fale com Deus. Meus amados, porque reconstruir das cinzas implica em autossuperação, em superação e compromisso com Deus. Quando você se empenha em mudar de vida, quando você se empenha em mudar a sua atitude, e você olha ao seu redor e você só vê escombros, e você diz: eu preciso proteger a minha vida. Eu preciso proteger a minha família, as minhas coisas, a minha amizade. Meus irmãos, quanto tempo nós perdemos com tantas picuinhas, com tantas mazelas desta vida. Mas quando você decide mudar de atitude, se prepare. Se prepare, porque você vai ser ridicularizado. E às vezes, até desprezado. Pela pessoa que você menos espera. É essa pessoa que você menos espera é que vai estar ali na sua ferida. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil? Quem nunca aqui passou por uma perda? Por uma perda do emprego, de um ente querido, de um namorado, de um bem? Quem nunca viu os seus muros de proteção vindo abaixo, sendo destruídos? Quem nunca perdeu o chão com uma notícia tenebrosa? Às vezes, nós estamos tão distraídos que os nossos muros estão caindo ao nosso redor e nós não estamos nos dando conta. Agora, se você está percebendo que algo está estranho, tome uma posição nessa noite, de confiar em Deus e ter a certeza de uma coisa, que no tempo certo, Deus colocará tudo no seu devido lugar. Está um caos, meus amados, mas Deus vai colocar tudo no lugar. Isso é promessa do Senhor para a sua vida, meu amado. Por isso você deve continuar buscando mais do que nunca a Deus. Você precisa orar mais, você precisa entregar mais, você precisa confiar mais. E você precisa reconstruir os muros de proteção. E se você quiser nessa noite reconstruir os muros de proteção, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o momento que Deus te trouxe a esse lugar para reconstruir aquilo que está destruído. Se quisermos que a nossa história mude, nós precisamos, como Neemias, reconhecer que a vida é assim mesmo, geralmente justa, mas às vezes injusta. A vida, meus irmãos, ela nos prega uma surpresa. E é justamente aí que nós vamos ter que lutar e acreditar que nem tudo está perdido. Você crê que nem tudo está perdido, meu amado? Se quisermos ver o jogo da vida, o jogo da nossa vida virar,
nós precisamos abandonar a ideia de que nós podemos ter o controle de tudo, porque nós não podemos ter o controle de tudo. A paixão pelo controle apenas nos deixa menos incapazes de resolver aquilo que está nas nossas mãos. Mas nós precisamos pensar numa coisa: o jogo não está perdido. A sua vida não está perdida. O Senhor te ama de paixão. E é por Deus te amar de paixão que você está aqui hoje, nessa noite, para ouvir essa palavra. Jerusalém estava distante e destruída, e Neemias, contudo, julgou que a situação estava sem controle. Mas a cidade precisava florescer novamente. Como ele investiu nesse sonho? Como ele reconstruiu depois das cinzas? Como reconstruir depois das cinzas, meus amados? Como reconstruir depois que a sua reputação foi para o buraco? Como reconstruir depois que tudo está destruído à nossa volta? Como reconstruir as muralhas de proteção? Vai aqui alguns ingredientes para vocês: oração, tempo, oportunidade, sabedoria, comunicação, coragem, trabalho, vigilância e confissão de pecados. Se tem alguma situação que você ainda se encontra fraco, eu quero te dizer que nessa noite o Senhor quer te fortalecer. Não há situação para nosso Deus que Ele não possa reverter, meus amados. Nós só temos que ter em mente uma coisa: eu não vou desistir. Eu queria que você falasse: eu não vou desistir. Meus amados, não desista. Não desista. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu quis desistir? Eu vim de pais separados. Meus pais se separaram, eu era muito nova. E eu tive uma verdadeira madrasta. Essa madrasta acabou com a minha reputação. Ela me jogou no pó. Ela me defamou, ela acabou comigo, ela disse que eu não seria nada nessa vida. Ela disse que eu seria uma prostituta. Mas eu sabia o que Deus queria de mim. Foram dias na minha infância e na minha adolescência muito difícil. Meus muros estavam caídos e eu não tinha forças para reconstruir os meus muros. Mas uma coisa eu sabia, que eu não ia desistir. Eu não sei, meu amado, qual é a situação que você está passando. Eu não sei quais as acusações que Satanás está te lançando. Eu não sei quais os muros seus que estão caídos. Os meus um dia tiveram caídos. Um dia meus muros estiveram no chão. E eu me casei. Eu tenho a minha família. Eu tenho vocês. Que são mais do que minha família.
Minha família se resume entre eu, minha irmã e meus 2 sobrinhos. Meus parentes moram tudo muito longe. E quando aquela pessoa quis me ver tão derrotada, Deus punha uma certeza no meu coração, de que eu era amada do Senhor. E Deus coloca algo no seu coração nessa noite, meu amado, que você é amado do Senhor. Por isso não desista, meu amado. Eu não desisti da minha jornada. Fui uma mãe severa, uma mãe muito dura, mas eu queria que meus filhos fossem gente. Eu lutei para que meus filhos fossem gente. Porque o desejo das pessoas, daquela mulher, era que eu fosse um lixo, um escombro, as ruínas. Então eu digo para você nessa noite, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus direitos de viver sem culpa, livre da condenação, lute pelos seus direitos de viver debaixo da graça de Deus e não sob o peso do legalismo. Lute pelos seus direitos de ser feliz, lute pelos seus sonhos que Deus colocou no seu coração, lute por que é importante para você e se encha de coragem nessa noite, meu amado. Se um dia você acordar pela manhã e você sentir vontade de desistir, diga sem medo: nem tudo está perdido e eu não vou desistir. Eu levantei muitas manhãs dizendo isso. Deus tem um plano de te dar um futuro. Tenha esperança de continuar trabalhando para alcançar aquilo que Deus tem para você. Você quer saber o que aconteceu com os muros de Neemias? O que aconteceu com aquelas muralhas que ele foi lá reconstruir? Eu quero te dizer que foi um projeto tremendo e foi o maior sucesso. Porque ele conseguiu reconstruir aquelas muralhas que estavam caídas. Quando os inimigos souberam que aquelas muralhas haviam sido concluídas, em 52 dias eles ficaram atemorizados e com orgulho ferido, porque eles sabiam que aquela obra tinha sido finalizada com a ajuda do nosso Deus. Uma obra, irmãos, que poderia ter levado anos, foi reconstruída em 52 dias. Sabe por quê? Porque eles se empenharam na construção e não desistiram. Eles se uniram. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar unidos. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar juntos. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos levantar muralhas de proteção. E quando aquelas pessoas se reuniram, quando elas entenderam o propósito, em 52 dias as muralhas estavam de pé. O sonho de reconstrução depois da tempestade se tornou real. Nunca se esqueçam que os seus sonhos e os seus projetos têm que ser conquistados. E você não pode desistir. Não deixe seus muros caídos. Coloquem eles de pé novamente. E aquele que está com seus muros de pé, cuidado para que não caia. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos que lutar. E não se esqueçam de uma coisa: com uma mão você luta, e com uma mão você constrói.
Com uma mão você luta segurando armas, e com a outra você vai construindo e louvando a Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que guerrear. Eu quero falar para você desse sonho, essa é uma ilustração. Havia um menino que o seu pai era um domador de cavalos. E ele cuidava ali dos cavalos, e ele vivia uma vida normal, mais ou menos nômade. E ele vai à escola, e ele chega ali na escola, e o professor fala o seguinte para ele. Para todos, né? Faça uma redação e coloca nessa redação os seus sonhos. E o menino vai e escreve a sua redação. E na sua redação ele coloca o seguinte, que ele gostaria de ter 80 hectares de terra e uma enorme casa com 400 metros quadrados, e que ele desejaria ter uma família bem construída. E ele pega essa redação e ele entrega para o seu professor, e 3 dias depois o professor vem e devolve para ele aquela redação, e a nota que ele tira daquela redação é péssima. E o professor olha para ele e fala assim: eu pedi para você fazer uma redação real. Essa sua redação, ela é irreal. Esse teu sonho, além dele escrever, ele desenhou o que ele queria. E o professor fala assim para ele: eu quero um sonho real, vai lá e faça outra redação. Ele chega na sua casa e ele fala para o seu pai: pai, aconteceu isso, isso, isso. O pai vira para ele e fala o seguinte: o sonho é seu. Ou você acredita no seu sonho, ou você pense em outro sonho. O menino pensou, e durante 3 dias ele ficou pensando sobre aquilo, e ele pega aquela redação e entrega para o professor e fala assim para ele: este é o meu sonho. E ele toma uma nota baixa, mas ele não desistiu do seu sonho. E passam-se 30 anos, e está lá aquele jovem, mais ou menos como se estivéssemos hoje aqui, ele está reunido ali com um monte de crianças, e ele está contando um sonho. E ele começa a contar exatamente aquilo que ele desenhou para aquelas crianças. E quando ele termina de falar, ele fala: eu sou o dono desses sonhos. E ele estava contando nada mais, nada menos, vocês sabem aonde? Nos 80 hectares de terra. Na casa de 400 metros de construção, onde todos os finais de semana as crianças iam até aquele lugar para usufruir daquilo. E para surpresa dele, quem ainda levava aquelas crianças era aquele professor. E aquele professor chega para ele e diz o seguinte: fico feliz que o seu sonho tenha escapado da minha inveja. Naquela época eu era uma pessoa atormentada. Eu tinha inveja de pessoas que sonhavam. Eu destruí muitas vidas. Eu roubei muitos sonhos de jovens idealistas. Mas graças a Deus, eu não destruí o seu sonho. E hoje, você faz bem para tantas crianças. Meus irmãos, não deixe as pessoas roubarem os seus sonhos. Os sonhos são seus. Coloquem ele diante do altar do Senhor.
Porque veja, que mesmo que os sonhos de construção sejam impossíveis, você tem que acreditar nele. O mundo pode não acreditar, meus irmãos. O mundo pode não acreditar em você. Mas Deus confia em você. E Deus tem colocado um sonho no seu coração. Não deixa se perder nesse sonho. Por isso eu convido você, nessa noite, a fazer uma reflexão. Como construir os muros de proteção para a sua vida e para a sua família? Faça um levantamento das partes que foram danificadas. Saiba que hoje, você deve sair daqui convicto de que seus muros ficarão de pé novamente. Dias difíceis virão, meus irmãos. E o que vamos fazer quando esses dias chegarem? Como nós vamos reagir? Precisamos prestar muita atenção na nossa reconstrução. Neemias, ele sentou, chorou, se lamentou, mas ele se levantou e foi reconstruir. Eu sei, amados, queridos irmãos, que os dias vão ser doloridos para alguns. A reconstrução não vai ser fácil. Mas você precisa continuar. Não importa o que você está tentando reconstruir, se é uma casa, um casamento, um negócio, sua segurança financeira, um relacionamento íntimo com Deus ou qualquer outra coisa. Lembre-se de louvar a Deus e agradecer a Ele por pequenos progressos que você terá. Mantenha sempre o seu coração agradecido a Deus e diga para Ele: Senhor, eu te amo e eu preciso da sua ajuda e eu não posso esmorecer. Neemias não fez nada com a força dele, ele fez tudo com a força do nosso Deus. E aconteça o que acontecer, venha a notícia que vier, cerque a sua família, cerque a sua vida, proteja os seus muros. E que Deus nessa noite possa nos abençoar. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, abaixasse a sua cabeça. E que você pudesse meditar no que precisa ser restaurado. Alguns muros nessa noite estão caídos. Mas Deus quer reconstruir esses muros novamente. Algumas brechas nesse muro estão abertas, que Deus quer fechar. Tem alguma coisa na sua família que precisa ser reconstruído, que Deus quer reconstruir nessa noite. A notícia pode não ser das melhores, mas você não pode desistir. Você tem que continuar. Você tem que continuar porque Deus quer te dar uma nova oportunidade nessa noite. E enquanto nós cantamos essa música, você fique de cabeça baixa, da forma como você quiser, da forma como Deus colocar no seu coração. Mas eu queria que você meditasse na letra dessa música.
ainda que venham noites traiçoeiras, e mesmo que a cruz pesada for, eu tenho certeza que o Senhor estará comigo. O mundo pode até me fazer chorar, mas eu sei que o Senhor me quer sorrindo.